profetas. Porém, esta promessa, ou estas promessas de Deus encontradas dentro deste texto, extraídas de dentro desse texto para mim e para a tua vida, não são promessas para todos os povos da terra. Porque o profeta Isaías vai dizer assim: mas os que esperam
se fala de uma ave que é vitoriosa, se fala de uma ave que é invencível, se fala de uma águia que ultrapassa obstáculos, se fala de uma ave que vence barreiras. Por isso, não foi somente Deus que escreveu, que inspirou os santos homens de Deus a falar sobre a águia, mas também os imperadores de suas épocas usaram a águia como símbolo dos seus impérios. Flávio Joséfo vai nos dizer, um historiador judeu do tempo de Jesus, vai dizer que no cume do templo, nos templos de Jesus, no templo de Salomão, ostentava-se a imagem de uma águia. O próprio Estados Unidos da América, no ano de 1872, para se cumprir uma profecia deuteronômica do capítulo 28 de Deuteronômio, o presidente dos Estados Unidos da América adotou a águia como a sua imagem principal, adotou a águia como figura principal da América, porque eles se achavam os invencíveis. Eles queriam uma figura para representar a sua potência, a sua grandiosidade, o seu destaque no mundo inteiro. Por isso eles adotaram a águia como sua imagem, sua figura de representação. Mas nós não vamos pregar sobre os impérios, mas só aqui umas pinceladas para nós entender a importância dessa ave na história, não só bíblica, mas na história também secular, na história também dos impérios dos países. Mas a mensagem nesta noite é: porque Deus inspirou o profeta Isaías para dizer, para comparar o crente, a igreja, aqueles que esperam no Senhor, a uma águia. E nessa noite nós vamos falar, presbítero Natal, sobre 10 razões porque a igreja, porque eu e você somos comparados a uma águia. Quem entendeu e pode dar glória a Deus? A primeira razão, fique ligado, eu preciso da sua paciência e da sua atenção para você compreender e depois dar glória a Deus misturado com aleluia. Mas primeiro vamos para a revelação. A primeira razão, porque eu e você somos comparados a uma águia, é porque a águia pertence à família dos pássaros gigantescos. A águia pertence à família dos falconices, que é a espécie de águia maior. Se nós fôssemos entrar dentro da ornitologia e falar profundamente sobre a águia, nós iríamos descobrir que existe, por exemplo, 8 espécies de águia. Isso aqui dá uma mensagem. 8 espécies de águia é equivalente a 8 tipos de verde. Mas essa fica para uma terça-feira, é uma mensagem mais de ensinamento. Aleluia! Você pode perguntar assim, sim. A águia pertence à família dos pássaros gigantes. Qual é a lição para nós? A lição, meu irmão, é que nós pertencemos à família do eu sou. Nós pertencemos à família do Iavé. Nós pertencemos à família do Jeová Jireh, Deus da provisão. Nós pertencemos à família do Jeová Nissi, do Jeová Nassar. Nós pertencemos à família do Deus que fez o céu, que fez a terra, do Deus que fez as estrelas, do Deus que fez o sol, do Deus que fez a lua, do Deus que mede todas as águas do mar na palma da sua mão. O Deus das famílias, o Deus da salvação, o arquiteto do amor, o Deus que nos salvou, o Deus que nos santificou, o Deus que quer te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Não, é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. É mentira de Satanás que nós servimos um Deus que não pode. É mentira de Satanás que nós servimos um Deus que não tem poder. Não, não, não. Nós servimos um Deus que é inigualável. Nós servimos um Deus que só Ele possui os atributos de onipotência, de onipresença, de presciência. Nós servimos um Deus
E é da boca das crianças que são perfeitos com louvor, hein? Vamos para frente porque a mensagem é grande. A segunda razão, porque nós somos comparados a uma águia, preste atenção. É porque a águia, ela é uma ave de rapina. Qual é a lição, pregador? O que significa isso, pregador? A águia, irmão Natal, presbítero, irmão Natal, a águia, ela vai em busca do seu alimento, pastor. Ela não espera ninguém vir trazer alimento no seu bico. Ela não espera ninguém vir trazer comida de carro de mão. Não. A águia, irmão Borgonha, ela vai atrás do seu alimento, da sua presa, para se alimentar e sobreviver. Qual é a lição, pregador? A lição é que o crente águia, o jovem águia, a igreja águia, vem para o culto de ensino se alimentar. Ah, Jesus! Vem para a escola bíblica dominical. Aleluia. Vai para o jejum, vai para a oração, vai para a vigília, vai para a leitura da palavra, vai para o discipulado, fica no lado de quem é abençoado. Por isso você nunca vai ver um crente águia morrer no meio da jornada. Você nunca vai ver um crente águia parar pelo meio do caminho, porque ele tem combustível, está sempre fortalecido, está sempre se alimentando. Não depende de ninguém para ele trazer alimento, ele vai atrás. É um tipo de crente, ainda assim, ó, está na boca. Eu disse para Deus hoje à tarde que eu vou falar tudo. Tem que levar comida na boca. Está franzinho, está raquítico, está quase morto. E se morrer, vai culpar o pastor, vai culpar a instituição igreja. Meu irmão vai se converter, vai se alimentar, vai ler Bíblia, vem para o estudo de ensino, vem para a escola dominical, vai orar. Aleluia, Jesus. É verdade. A águia, ela vai em busca da sua presa, do seu alimento. Por isso, irmão Diana, a irmã Diana, ela não morre. Ela está sempre forte, saudável, com força para voar, com força para criar, com força para tomar a sua presa, irmão João. A terceira razão
Aleluia.